Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber a mulher que está à frente da farmacêutica responsável pelo Dorflex, o medicamento mais vendido do Brasil. A colombiana Carmenza Alarcón é a CEO da Sanofi, uma companhia presente em 100 países com mais de 100 mil funcionários. A nossa outra convidada é Viviane Valente, comandante de toda a área de finanças da Tigre, um grupo com mais de 80 anos de tradição em tubos e conexões. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Nós estamos de volta com o Show Business. O Grupo Tigre, com sede em Joinville, Santa Catarina, está consolidado no mercado de tubos e conexões há 82 anos. Está presente em cerca de 30 países com fábricas na Argentina, Chile, Colômbia e nos Estados Unidos. Tem 5 mil funcionários e 11 unidades de negócios com produtos que atendem os mercados de infra, saneamento e irrigação. A CFO, a comandante das finanças da empresa, é a Viviane Valente, que é a nossa convidada no Show Business. Muito obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Viviane. Eu queria, em primeiro lugar, que você contasse para o nosso espectador qual é a atribuição de um CFO. Você não é a CEO, mas você está ali, você tem um cargo muito importante, muito relevante na condução da empresa. Qual que é a atribuição? Olá, Bruno, tudo bom? Obrigada pela pergunta. Eu gosto de comentar que o CFO ele tem dois papéis. Eu primeiro gostaria de colocar que eu acho que o CFO ele é um grande parceiro do CEO. Ele tem que ser o guardião do CEO e do acionista da companhia para garantir a geração de valor. E no exercício desse papel e com o objetivo de garantir a geração de valor, ele deve ser um maestro. Um maestro da empresa. Um maestro que conecta as áreas de negócio ao resultado da companhia, identifica as alavancas de valor e sugere as melhores decisões para que a companhia seja sustentável. Sustentável para o governo, para todos os stakeholders, clientes, fornecedores, empregados e para o acionista. Você sempre gostou de matemática? Sempre gostei de matemática, mas eu acho que mais do que matemática, graças a Deus, hoje em dia a gente tem todas as ferramentas de tecnologia digital que fazem contas e o computador, ele tem uma capacidade incrível de fazer cálculos, mas o ser humano tem a capacidade incrível de conectar. E conectar com lógica, e essa é a minha resposta a você. Eu sempre gostei muito de lógica, relação causa e efeito, encadeamento lógico, síntese. Eu acho que isso sempre me ajudou a conseguir conectar as alavancas de valor da companhia e ser uma boa CFO nos lugares que eu já trabalhei. Mas o CFO que não gosta de matemática e de lógica, ele não pode ser um bom CFO? Eu acho que não. Eu acho que o CFO, ele tem que, como todo executivo de companhia, ser apaixonado pelo negócio, mas ele tem, como guardião das alavancas de valor, ele tem que gostar de lógica e matemática, porque ele tem que conectar e fazer o trabalho de aconselhamento ao CEO e aos líderes de negócio qual é a melhor decisão que vai fazer com que a companhia gere valor. Bem, deixa eu falar agora do setor em que está inserida a Tigre. Como é que está o atual momento do setor de construção civil hoje no Brasil? Vamos falar de Brasil. Vocês têm fábrica em vários lugares, vamos falar de Brasil. Exato. O setor de construção civil, ele
é separado principalmente em dois mercados. O mercado do varejo, que é o mercado da autoconstrução, é a pessoa que está fazendo a sua reforma, o pequeno empreiteiro, e o setor de construção civil das grandes construtoras. O setor de construção civil das grandes construtoras continua muito bem. Os últimos 2, 3 anos, com o advento da pandemia, as pessoas se apaixonaram pelo estar em casa. E várias pessoas, é fácil você fazer uma estatística, várias pessoas no seu ramo de relacionamento com certeza estiveram ou mudando de casa ou fazendo obra. E isso causou um boom no mercado, o que motivou as construtoras a lançarem muitos empreendimentos. Não só esse desejo de morar bem, mas também o custo do dinheiro, que nos últimos 2, 3 anos depois da pandemia foi muito competitivo. Essa demanda de construção civil, ela continua muito forte, porque todas as construtoras que lançaram apartamentos estão agora terminando as suas obras. O varejo, por outro lado, principalmente nesse exercício de 23, no primeiro semestre, tem sofrido muito por conta da inflação e da alta do custo do dinheiro. Então, essa autoconstrução, ela tem patinado um pouco nesse primeiro semestre. A gente acredita que no ano que vem os negócios voltam a prosperar. Mas você está falando que agora estão sendo entregues, né? Exato. Mas está sendo vendido, por exemplo, em 2023, as obras, por exemplo, que as construtoras estão lançando. Você pode falar o que você escuta, tá? Porque você não é uma construtora. Mas as vendas estão boas? As vendas continuam boas. E eu acredito que a partir do ano que vem, a gente vai ter uma oferta e uma demanda de construção relacionada à Minha Casa Minha Vida, que eu acho que vai movimentar muito o segmento também. Foi muito curioso que quando você chegou aqui no estúdio, é muito bom receber, é muito bom fazer o Showbiz, porque a gente vai encontrando os empresários, e os empresários, as pessoas que comandam as grandes empresas, eles vão se encontrando nos bastidores. E você se esbarrou ali com a nossa próxima convidada, que lida com produtos muito mais populares, vamos chamar assim, né? Porque estamos falando do Dorflex, por exemplo. E eu falei assim, não, o seu assunto de tubulação, de tubos e conexões, é mais árido, né? E você deu uma resposta certeira. Peraí, o meu assunto é água. Exatamente. Que assunto mais popular do que água? Quando você me responde isso, é porque vocês estão crescendo muito na área de saneamento, é isso? Exatamente. A Tigre sempre teve uma relação intrínseca com o saneamento no Brasil e nos outros países onde a gente opera. Nós sempre fomos protagonistas e defensores do saneamento no Brasil. E há 3 anos, com o marco legal do saneamento, isso ganhou um novo impulso, né? Por incrível que pareça... Teve um impacto... Um impacto gigante. E, por incrível que pareça, quando a gente olha o nosso país, 56% das pessoas no nosso país não tem saneamento básico. 56%? 56%. É muito grave. Não ter saneamento significa que não tem água... Não tem saúde. Não tem saúde, não tem água tratada. Exatamente. Ele recebe em casa o quê? Ele geralmente recebe água, e isso é muito importante, porque uma coisa é receber água e outra coisa é ter saneamento. Isso é importante diferença. Isso é uma importante diferença. 56% das pessoas não têm saneamento e 40% das pessoas não têm água tratada, né? Qual é o drama do saneamento? A falta de saneamento contamina os rios, contamina os lençóis freáticos e é uma causa enorme de doença. E contamina a própria água. E segue sendo, né? E segue sendo. Então, o nosso propósito é cuidar da água para melhorar a vida das pessoas, porque a gente acredita firmemente que o saneamento básico e a água tratada é um motor de desenvolvimento social e de saúde. Estudos demonstram que a oportunidade econômica de resolução do problema do saneamento no Brasil é da ordem de 1,4 trilhões de reais em savings e melhores condições para a população. Viviane, como é que a gente vai acelerar? Porque assim, eu falo isso, eu já participei de programas com políticos. E o tema do saneamento
em geral, eventualmente, principalmente quando está em eleição, fala de saneamento, né? E sempre tem as promessas, sempre tem. Evidentemente, você não é política, você é comandante de uma importante empresa e num relevante cargo. O que o Brasil tem que fazer para acelerar, para que a gente não tenha esse número horroroso de 56% de pessoas que não têm esse saneamento? Investimento e inovação, Bruno. Investimento, sem dúvida, para você criar uma rede de saneamento, criar uma estação de tratamento. No que consiste a resolução do problema do saneamento? Uma estação de tratamento e uma rede de tubulação, né, que faça a recolha do efluente, leve para o tratamento e depois leve a água tratada para a casa das pessoas. Então, sem dúvida, é necessário investimento em infraestrutura, investimento em central de tratamento. Porém, é necessário inovação. Inovação para mitigar perdas. Mas é isso que eu quero perguntar para como se inova nesse setor, no seu setor? Pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, tá. Digitalização, por exemplo, o problema da perda de água e o problema do vazamento de água na tubulação causa um desperdício gigante de água, que é muito danoso para as concessionárias públicas e privadas e para a sociedade como um todo, porque a água é um bem precioso. Se você, por exemplo, coloca transformação digital, sensores, tecnologia, gestão da rede e você consegue identificar um vazamento rápido, você consegue resolver um problema de vazamento e de desperdício de água. Se você tem modelos de gestão e acompanhamento nas concessionárias baseado em controle das estações de tratamento, você pode operar uma estação de tratamento com um custo muito menor. E isso viabiliza que o seu investimento atinja mais pessoas. Um exemplo da Tigre, que é um projeto do meu coração, nós temos uma estação de tratamento unifamiliar, que é uma estação de reuso de água, de tratamento de efluente e reuso de água, que pode ser instalada em uma casa. E essa mesma estação de tratamento unifamiliar, ela pode ser instalada para pequenos condomínios conectados entre si, as estações de tratamento entre si, e com isso a concessionária ela não precisa levar aquele efluente para uma grande estação de tratamento e com isso se economiza muito dinheiro, inclusive tubulação. Inclusive tubulação. E esse produto, ele foi fruto da nossa área de inovação, foi uma startup, um movimento no sentido de se associar com startups. Vocês compraram essa startup? A gente comprou essa startup, os fundadores dessa startup continuam conosco, a gente desenvolveu o produto junto com eles e hoje esse produto ele é comercializado pela Tigre em conjunto com essa startup. Essa compra, essa aquisição, foi depois da injeção lá do fundo Advent, porque o fundo americano, né? Isso. Injetou ali mais de 1 bilhão, né? 1 bi 250. 1 bilhão e 250, empresa brasileira, né? Notícia que tem que ser comemorada sempre. Isso faz parte desse projeto. O que vocês fizeram com esse 1 bilhão aí, 200? Você que é a dona do dinheiro da Tigre, hein? O que vocês fizeram com esse dinheiro, Viviane? A gente investiu em aumento de capacidade para universalizar o saneamento no Brasil. Essa startup, ela foi, na verdade, adquirida em 2017. A Tigre, há muito tempo, ela desenhou um planejamento estratégico no sentido do saneamento e no sentido da inovação. E o fundo, ele se engajou na nossa tese de investimento e no nosso planejamento. Então, a gente costuma comentar que o barco, ele já estava com essa rota traçada. O que a gente ganhou com o fundo foi velocidade. Velocidade. Para a rota que já estava traçada. Viviane, você fala com muita paixão, né? Você até fala com paixão. Você é baiana, né? Sou baiana. Você mora em São Paulo ou você mora em Joinville? Não, eu moro em São Paulo. Ou melhor, eu moro onde a Tigre tem a operação. Então você mora em vários lugares, do mundo. Em vários lugares, do mundo, exatamente. Onde a gente tem um problema de saneamento e de água para resolver, onde a gente tem nosso time. É onde nós moramos, os executivos da Tigre. A gente acredita firmemente que a gente precisa gastar sola de sapato,
está presente com nossos clientes, está presente com os nossos fornecedores e com os nossos empregados. Bom, e você deve ter uma flexibilidade, porque você tem uma filha, né? É casada e é chefona de uma multinacional. Como é que você lida aí com o seu tempo e com tanta viagem que você faz? Acho que sendo maestro, né? Sendo uma boa, exatamente. Sendo uma boa maestra. Uma ótima definição essa. Equilibrando, privilegiando também a qualidade de vida, a família, tentando fazer de cada momento de viagem um momento de prazer e um momento de descoberta de novas pessoas, novos relacionamentos e criando conexões. A Tigre vem de tubo e conexão. Eu acho que nós, executivos da Tigre, criamos conexões com as pessoas e criamos conexões com as pessoas à nossa volta, porque ninguém é uma coisa só, né? Eu acho que a figura da executiva Viviane, da mãe Viviane, da esposa Viviane, da amiga Viviane, ela é una. Não existem duas pessoas, né? E eu acho que a gente só é completo quando a gente coloca todas essas nossas personas em todos os momentos com muita intensidade. E para isso eu acho que a gente tem que ser maestro da vida, né, Bruno? Você falou, a gente começou a abrir o programa falando de matemática, né? Você falou que você prefere muito mais lógica do que matemática. Você encontra dificuldades em achar boas profissionais na sua área? Como é que está esse setor aí? Eu te pergunto porque, por exemplo, em tecnologia, eu escuto muito CEO. Primeiro que muito CEO de tecnologia, de empresas, gigantes de tecnologia, está com falta de profissionais qualificados. Mas às vezes eu escuto queixas até. Eu gostaria de ter mais mulheres, mas elas não estão indo para essa área de tecnologia. Como é que está na área de finanças? Eu acho que temos cada vez mais. Recentemente, agora, eu contratei uma gerente de planejamento tributário para minha equipe, uma mulher extremamente bem preparada, que vai liderar comigo toda a área de planejamento tributário da Tigre, cuidando de uma parte importante de qualquer companhia, principalmente uma companhia que opera majoritariamente em América Latina, que tem toda uma peculiaridade nessa arena, que são os impostos. Na Tigre também tem comigo a área jurídica. A gerente... Você cuida da área jurídica também? Cuido da área de tecnologia, finanças e legal. E na minha equipe, a head de legal da Tigre é mulher. A nova gerente de planejamento tributário é mulher. A gerente de tesouraria da Tigre é mulher. Então, eu acho que cada vez mais, né? E eu acho que a mulher, ela tem uma característica natural dessa peculiaridade de ser maestro e conectar vários elementos e equilibrar todos esses elementos, principalmente, eu acho que também pela característica do tipo do papel de ser mulher, né? De equilibrar todos esses pratos. E se adaptar também? Porque, sabe por quê? Sem dúvida. Eu vou pegar um pouquinho da sua trajetória. Você já passou por cervejaria? Já passei por cervejaria. Você já passou por uma cervejaria, trabalhando em cervejaria, mas você passou também por outros setores. Eu falei de cervejaria porque é mais peculiar, porque você passou por consultoria também, que tem talvez mais a ver com o trabalho que você exerce hoje. Como é que é essa adaptação em setores tão diferentes, Viviane? Ser apaixonada pelo negócio. Quer dizer, paixão tá na ordem aí da sua palavra, né? Você ser apaixonada. É legal você fazer isso, porque dos meus entrevistados todos até hoje no Showbiz, você foi a que mais usou a palavra paixão. Ser apaixonada pelo negócio. Quando a gente é apaixonado pelo negócio e descobre o prazer de entender a dinâmica e de ser capaz de coordenar e de entender essas relações, é muito apaixonante. Então, você comentou da cervejaria. Quando eu trabalhei em uma cervejaria, eu fazia parte do painel de degustação. Opa! Então, eu fazia parte Você gosta de cerveja? Eu gosto de cerveja. Tem que gostar. Tem que ser apaixonado um pouquinho, tem que ser apaixonado, né? Quando eu trabalhei na indústria química, eu fui aprender
novamente, depois de muitos anos do colégio, né, os elementos químicos, a tabela periódica. Quando eu trabalhei na indústria bélica, eu aprendi a atirar. Ah, você aprendeu a atirar? Aprendi a atirar. Quando eu trabalhei no segmento de negócios financeiros, eu me envolvi de corpo e alma em entender a dinâmica do Banco Central. Em tubos e conexões e tratamento de água, como eu comentei a nossa solução da estação de tratamento unifamiliar, eu procuro entender o uso e aplicação de cada tubo e conhecer profundamente a realidade das nossas fábricas e dos nossos clientes. Então é paixão, curiosidade, paixão, amor pelo que a gente faz. Eu acho que quando a gente coloca amor, curiosidade e paixão, a gente consegue entender e se conectar com qualquer negócio. Agora, você já teve, falando como mulher mesmo, você já teve dificuldade no caminho por ser mulher? Sei lá, alguém que olhou e talvez não olhou você com tanta credibilidade. Você já passou por alguma situação chata? Bem pouco. Bom. Bem pouco. Eu tenho que ser grata e eu acho que as pessoas que eu convivi e também grata a mim mesma e a forma como eu sempre me posicionei. Eu tenho um estilo de comunicação bastante direto, bastante assertivo. Como eu comentei, gosto muito de lógica, então eu acho que a argumentação e encadeamento lógico é uma ferramenta importante de convencimento, além da característica do ser mulher de usar empatia. Então eu acho que esses elementos e, claro, a generosidade das pessoas com que eu convivi a vida inteira me poupou de momentos como esse. Então eu me considero grata e muito feliz de, na verdade, não ter histórias difíceis para contar. Não, isso é ótimo, arena. Tá? Sim. Eu não busquei essa pergunta para trazer dramas, não. Isso é ótimo que você... E eu gostei muito que você falou da posição, né? Você sempre se posicionou de forma com que... De uma maneira muito firme. De forma que você não... talvez não deixou mesmo, criou uma barreira. Pode ser. Você já destacou que é preciso, na área de finanças, e muita gente que nos assiste gosta dessa área de finanças, precisa assumir um certo grau de incerteza e de flexibilidade. Por quê? Primeiro porque o mundo é volátil. Eu acho que o mundo sempre foi volátil. A tecnologia, e eu me considero quase uma nerd em relação a temas digitais e tecnologia. Você é nerd mesmo? Sou. Eu sou em vários aspectos, na parte de tecnologia, na parte de cinema, na parte de mesmo? Adoro novidade. Quando eu era muito jovem, eu aprendi a programar em Clipper, que era uma tecnologia que existia há muito tempo. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. Você sempre foi aquela garota de 9 e 10 nas provas? Sim. 10, na verdade. Você tem que falar, não é 9, né? 10. Sim, mas sempre também com muito prazer pela vida e muito apreço à conexão com os amigos. Eu acho que os amigos, eles fazem parte da nossa vida. Então, sempre procurei equilibrar essas duas coisas. O lado do estudo e do apreço pelas novas tecnologias, mas também muito próxima dos amigos. Então, era a garota do 9 e 10, mas eu não era a garota do 9 e 10 da frente da sala que não interagia, muito pelo contrário. Sempre teve empatia e sempre tive empatia e sempre tive muitos amigos e sempre gostei muito de gente. Você é baiana, né? Baiano, quando a gente chega na Bahia, Baiano muito não bem... nasce, estreia, né? Não nasce e estreia. E a gente sempre é muito bem recebido na Bahia, né? Exatamente. Como é que a Bahia te ajudou hoje a ser essa executiva? Te ajudou muito? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a Bahia, esse espírito de conexão e de relacionamento com as pessoas, eu acho que você ser executivo envolve uma atividade intelectual, mas envolve conexão com as pessoas. E o espírito do baiano de conexão com as pessoas, eu acho que contribuiu muito para a minha formação como executivo. Um outro ponto que eu acho muito importante, eu trabalhei em uma empresa uma vez que eu sempre comentava isso para o meu time. Eu falei, aqui a gente trabalha muito e com alegria.
a gente tem que fazer da vida uma festa e tem que tornar os movimentos, ainda que estressantes, prazerosos. E eu acho que isso é uma crença do baiano. E eu acho que isso sempre contribuiu, porque o clima nas empresas e nas áreas sempre onde eu liderei sempre foi muito leve. Eu acho que isso ajuda a gente... Ajuda na produtividade do trabalho? Ajuda na produtividade do trabalho, as pessoas serem felizes. Eu não tenho a menor dúvida disso. A Tigre acredita nisso. A Tigre acabou de receber por 2 vezes o prêmio de ser a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina. E esse ano a gente está muito feliz de estar entre o top 10 do Great Place to Work no Brasil. E eu acho que isso significa que as nossas pessoas são felizes. Viviane, você pode adiantar investimentos da sua empresa no ano que vem? Vão ter? Sim. A gente continua bastante comprometido em aumentar o investimento em saneamento. A Tigre já tem 2 anos que investe. A Tigre, ela ainda não é uma empresa de capital aberto, mas a gente tem um título de dívida no mercado, o que a gente chama de debenture no mercado brasileiro, e a gente divulga os nossos resultados, né? Então, na nossa divulgação de resultado, a gente divulgou que nos últimos 2, 3 anos a gente investiu em torno de 200 a 250 milhões de reais, principalmente relacionados a aumento de capacidade no Brasil, aumento de capacidade nos Estados Unidos, e em 2021 a gente investiu mais de 80 milhões de dólares na aquisição de uma empresa na Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente prevê nos próximos 3 anos, inclusive para fazer frente ao uso do capital investido que você comentou do fundo na companhia, a manutenção desse patamar de investimento de 250 a 300 milhões de reais, sem novas aquisições inorgânicas ainda, né? Sem novos movimentos de aquisição como a gente fez em 2021. Os nossos polos de crescimento, como eu comentei, é Brasil, relacionado ao saneamento, e os Estados Unidos é um mercado gigante. A gente praticamente quintuplicou de tamanho nos Estados Unidos. Hoje, 40% da nossa receita vem de fora, e desse 40% é muito relevante, né? É bastante relevante. É a maior parte dos Estados Unidos? Hoje, os Estados Unidos representa 15%, mas no nosso planejamento estratégico, os Estados Unidos deve representar 20%, ou seja, metade dessa receita. Mas o que? A demanda por... O mercado é gigante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele sempre investe muito em casa, não só em casa, como também em irrigação de jardim, campo de golfe. É um mercado super importante nos Estados Unidos, que, aliás, a empresa que a gente adquiriu na Califórnia, ela é muito representativa nesse mercado. E você tem uma quantidade de empresas nesse mercado de conexão enorme nos Estados Unidos. Então, tem muita oportunidade de consolidação. E a Tigre acredita que o mercado dos Estados Unidos ele é muito importante para a gente ter um mix saudável de negócios e receita em dólar, né, Bruno? Receita em dólar sempre é importante. Sempre é importante. Exato. Não sei se é fácil essa resposta, mas queria até que você fosse breve. Como lidar com crise financeira de uma empresa? Não se desesperar? Sentimento de urgência. Sentimento de urgência e ser apaixonado por problema. Você falou que eu usei muito a palavra paixão hoje, né? Eu acho que no momento de crise, e a gente viveu isso no ápice da pandemia, a pior atitude que você pode ter é fechar os olhos. Então, no momento de crise, eu acho que a gente tem que ter coragem, olhar os problemas de frente e ser apaixonado pela resolução desses problemas. E muita disciplina. Me fala uma referência sua. Uma referência do mundo dos negócios? Eu prefiro que seja do mundo dos negócios, mas você pode falar, não, uma referência da vida. Mas eu prefiro que você fale uma referência... Eu tenho uma referência muito importante que eu diria que é do mundo dos negócios, mas também da minha vida pessoal, que é o meu irmão. É uma referência para mim muito importante. Sérgio Valente, exato. Publicitário Sérgio Valente, de extrema... muito conhecido, né? Passou por várias agências, passou por cargos em grupos de mídia. É uma referência muito importante para mim. Hoje a minha liderança na Tigre é uma grande referência para mim também.
O Otto von Soten, ele é um líder carismático e que eu acho que trouxe para mim essa paixão que já existia pelas pessoas e pelo cuidado com as pessoas. Eu acho isso muito importante, eu acho que isso traz humanidade para os negócios. E mais uma vez você falou em paixão. Exato. E eu acho que isso resume um pouco você. Você, na verdade, é uma apaixonada pela vida. Eu sou. Não é? Sou. Define bem, então. Sou, sem dúvida, sem dúvida. Viviane Valente, CFO do Grupo Tigre, foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigado. Muito obrigada. E olha, o Show Business vai fazer uma rapidíssima pausa e no próximo bloco nós vamos receber Carmenza Alarcón, CEO do grupo Sanofi, uma farmacêutica aí presente em 100 países. Até já. E nós estamos de volta com o Show Business, que mergulha agora no setor farmacêutico. Você sabia que o Dorflex é o medicamento mais vendido do Brasil? São vendidos impressionantes 56 comprimidos da marca por segundo no Brasil. É realmente impressionante. E ele é produzido pela Sanofi, um grupo presente em 100 países, com 70 fábricas no mundo e mais de 100 mil funcionários. No Brasil está há mais de 100 anos, sendo a maior multinacional do mercado brasileiro, com 3.200 funcionários e 2 fábricas. Tem uma em Campinas e outra em Suzano. A principal área é de consumo e é focada em 4 pilares: dor, alergia, vitaminas e gastro. E a comandante deste departamento é uma colombiana com mais de 20 anos de experiência na liderança de empresas e passagens por países como Alemanha, Singapura e China. Carmenza Alarcón é a nossa convidada do Show Business desta noite. Carmenza, muito obrigado pela presença em nosso estúdio. É uma delícia fazer um programa com 2 mulheres, viu? Em primeiro lugar. Agora, a minha primeira pergunta é a seguinte: com tantas passagens por tantos países, né? Eu falei da China, falei da Argentina. Qual é a maior diferença que você encontrou com o Brasil? E talvez com a necessidade aí do brasileiro na hora de comprar um medicamento. Bueno. Obrigada, Bruno, primeiro pelo convite. Okay? E é uma pergunta muito interessante. E antes de falar de diferenças, eu incluso falaria primeiro das semelhanças que eu encontrei. Isso. Quais são? E porque há 4 tendências em particular que a gente ha visto nos países que eu morei e que são também presentes aqui no Brasil. A primeira, autocuidado. E quando a gente fala autocuidado, porque cada vez há mais interesse dos consumidores, das pessoas por cuidar de sua própria saúde, de seu próprio bem-estar. Então, cada vez há mais acessibilidade de produtos, mas também muitos mais produtos para que as pessoas possam cuidar de seu próprio bem-estar. A segunda tendência também muito importante é toda essa penetração digital. Okay? Então, a verdade é que o mundo digital chegou para mudar como as pessoas vivem, consumem e muitas vezes se cuidam também. Está todo mundo conectado em todos os lugares, todos os países. É impressionante. Eu tenho que falar que o Brasil é um dos países mais conectados. Um país não somente em uso de redes sociais, mas também em quantidade de influência, quantidade de pessoas que estão todo o tempo conectando. Então, essa penetração digital mudou completamente um pouco a forma como as pessoas consumem, se educam e também compram produtos. Então, tendências como e-commerce cada vez são muito mais fortes em todas as indústrias, mas também no mercado farmacêutico. E está muito presente no Brasil. Okay? Uma terceira tendência também muito importante é a sustentabilidade. Porque também Sustentabilidade. Sim, porque é o foco na sustentabilidade, você diz? Sim, porque das empresas. Muitas pessoas, não só as empresas, muitas pessoas agora são muito conscientes do impacto que a gente tem com suas rotinas de vida em cuidar do ambiente e na saúde das pessoas. Então, o que passa? As pessoas, sobretudo em Brasil, 74% dos brasileiros falam que incluso muito maior de que
el porcentaje global, que es 66, que eles prefieren productos que tienen un impacto positivo, porque a gente quer ter en Brasil un impacto positivo también en el medio ambiente. Y a cuarta tendencia, que también es muy importante, es como también los varejos y las lojas se están reinventando. E isso passa muito porque também os consumidores agora são muito mais exigentes, os consumidores também buscam experiências de compra diferentes, personalização, conveniência, então também está mudando pouco a forma como os varejos, as lojas estão organizando. Então, creo que essas tendências estão presentes em todos os países. Todos esses países que você falou, tá. Agora, talvez a diferença principal é qual é a penetração ou o desenvolvimento que essas tendências têm para o Brasil particular. Então, talvez e-commerce está muito mais desenvolvido, morei na China, está muito mais desenvolvido lá que aqui em Brasil. Mas em Brasil vem com um ritmo acelerado de crescimento. Ou talvez, se falamos de sustentabilidade, para o brasileiro é um pouco mais importante, porque é muito mais consciente, que claramente quer fazer uma diferença por meio ambiente que talvez em outros países. Isso é importante você falar. O brasileiro, ele está consciente sobre a sustentabilidade, a importância da sustentabilidade, a importância de comprar um produto que é sustentável? Sim, segundo as pesquisas que a gente tem, sim. É superior incluso ao promédio global. O promédio global é 66% de interesse. Para brasileiros, 74% fala que eles querem realmente fazer uma diferença para o ambiente. Isso tem muito que ver também em seus processos de decisão com os produtos que eles consomem. Deixa eu trazer uma informação para o nosso espectador, porque a Carmenza, colombiana, ela fez recentemente um roadshow aí, andou pelo Brasil, para conhecer o Brasil, para falar com farmacêuticos e também com os clientes. Eu vou logo perguntar para você, porque nessa primeira resposta você falou das similaridades aí das farmácias no mundo, né? Que estão se reinventando e estão de fato se reinventando. Inclusive a gente já recebeu aqui outros presidentes de redes de farmácia. A gente recebeu o Sidney Oliveira da Ultrafarma também, que tem várias farmácias pelo país. Agora, o Brasil tem uma particularidade que tem muita farmácia de bairro. Né? E tem muita farmácia pelos rincões do Brasil, porque o Brasil tem essa imensidão territorial absurda. O sul do país é diferente do Nordeste, do Norte. Quais foram as suas conclusões desse Brasil que você conheceu fazendo um roadshow para conhecer mesmo a farmácia brasileira? Primeiro, eu acho que ainda não é conhecido todos os lugares, porque o Brasil é muito grande. É muito grande. Muito, eu adoraria poder estar em todos, mas eu pude conhecer alguns. Mas é muita diferença, como você fala, inclusive quando você vai ao norte, você vai ao sul, se sentem diferenças importantes. Não somente a preferência consumidor com respeito a certas categorias, mas também como as lojas estão organizadas. Então, creio que se existe também uma tendência muito forte agora a personalizar melhor as lojas. E isso creio que é uma tendência que muitas das grandes empresas, grandes indústrias estão trabalhando muito forte também para realmente fazer uma diferença no serviço que eles prestam para as pessoas. Então, eu acho que cada vez mais, e eu fiquei muito impressionada, para ser muito sincera, não somente do tamanho das lojas, do que a gente está fazendo em cada uma das regiões, mas também essa proximidade que existe entre farmacêutica, entre a loja, é impressionante. E o cliente, você diz? O cliente também, sim. Porque o brasileiro é caloroso, assim, né? Muito, sim, mas eu adoro isso. Eu sou colombiana, então um pouco de familiaridade também aí, mas eu acho que sim, é muito próximo. E a diferença real para um consumidor que vai a uma farmácia é muito essa proximidade que ele sente, essa confiança que sente com o balconista, com a pessoa que está atendendo, com a experiência de serviço que essa pessoa tem. Então, eu acho que cada vez mais todas as farmácias e os grandes donos de farmácia também estão trabalhando muito nisso. E isso que eu me questiono, né? Porque você falou da penetração online, digital, em países como a China, que é muito maior do que o Brasil.
eu fico me questionando em relação a um setor como o farmacêutico e com o perfil do brasileiro. Se o brasileiro ainda não... Isso pode mudar, evidentemente, né? Mas se ele ainda não prefere, na hora de comprar um medicamento, sobretudo, ir no balcão da loja e falar com o farmacêutico, pedir. Você acha que continua assim ou isso está mudando? Eu acho que mudou muito também depois da pandemia. A pandemia também realmente traz essa possibilidade de expandir muito mais a compra através de e-com. Agora, o que vem fortalecendo-se muito, o que a gente chama click and collect, que a gente compra online, mas termina todo o processo na loja diretamente. Então, a gente gosta, como você fala. Okay? Então, eu posso comprar, porque talvez é muito mais conveniente para mim, então faço online, mas eu gosto e recolectar o produto na loja, porque a experiência na loja é distinta. Você pode falar com alguém, você pode perguntar algo mais, você talvez pode incluso buscar novos produtos que não tinha em sua mente nesse momento. Por isso, as grandes farmácias estão trabalhando muito nesse gerenciamento de categoria, que é como podemos trazer uma melhor experiência de compra para a shopper. Ô, Carmenza, você está há 20 anos na liderança de empresas? Sim, um pouco mais. Um pouquinho mais? Pouquinho mais. Porque você começou como? Você começou como estagiária, como trainee? Não, eu comecei trabalhando em Colômbia há muitos anos, mas eu trabalhei... Não parece, tá? Eu trabalhei na área de marketing, eu comecei como uma posição júnior de brand management. E aí foi... Aí fui tendo muitas oportunidades e eu também tomei uma decisão muito pessoal, há muitos anos, de trabalhar em uma carreira internacional. Então, eu você tinha um foco, uma ambição de sair do seu país. Eu sempre quis, porque eu acho que a oportunidade de morar em outro país, de conhecer diferentes culturas, diferentes realidades de negócios, é muito legal. Então, eu tomei essa decisão. Eu sou casada, mas foi uma decisão familiar e uma decisão muito importante na nossa vida. E eu acho que a experiência que isso ha trazido para mim, para a minha família também, é maravilhosa. Você é casada, como você falou, você tem um filho, né? Um filho de 8 anos. De 8 anos? E ele nasceu em Malásia. Eu morava em Malásia nesse momento, em Kuala Lumpur. Na Malásia. Malásia. Como é que você administra esse tempo, sendo mãe, esposa e líder de uma multinacional, como a gente está mostrando aí, tão importante e comandando tantas marcas importantes e comandando tantas pessoas, né? Porque você comanda quantos profissionais hoje? Agora incluímos, a gente tem aqui em Consumer Healthcare Sanofi em Brasil, tem também uma planta de produção em Suzano. Se a gente conta toda a planta, somos mais de 1.000 pessoas nesta divisão. Tá. Mas diretamente na área comercial, somos 400. Agora, me responde, como é que você administra o seu tempo sendo tantas funções ao mesmo tempo, Carmenza? Eu acho que a diferença é você tem que amar e desfrutar do que você faz, ok? Porque para mim o conceito principal se chama flexibilidade, ok? Então eu não aspiro a ter 5 horas aqui, 3 horas aqui com minha família. Não, é flexibilidade, ok? Se eu preciso estar no trabalho, eu estou com todo meu coração, meu foco, minha paixão no trabalho. Mas se eu preciso estar em casa com minha família, com meu filho, tenho algo na escola, eu decido estar aí. Então, eu creio que esse conceito de flexibilidade é muito importante, ok? A gente tem as mesmas 24 horas, mas como distribuir essas horas durante o dia, eu creio que depende muito de lo que movimenta o coração. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já fiz também para uma outra empresária, vou fazer para você também. O que é mais difícil, desafiador? Ser mãe, ser líder de uma multinacional como a Sanofi ou lidar com as pessoas, lidar com gente? Uma pergunta difícil de que falar. Eu acho que não são difíceis. ¿Por quê? Porque de todas maneiras todos somos líderes, ok? Em onde estamos. Então, você, incluso eu como mãe, sou líder também. Eu estou inspirando meu filho, eu estou transmitindo as melhores mensagens, a melhor educação para ele, ok? Eu estou acompanhando esse processo com ele. Agora, em meu trabalho, eu faço o mesmo. Eu tenho que acompanhar as pessoas, empoderar as pessoas, trabalhar com elas em prol de uma visão muito forte, ok?
cuando você está en una posición de líder, al final, ¿okay? Creo que los desafíos que ven son los desafíos que você tem que enfrentar para poder chegar a inspirar e impactar muito melhor a vida das pessoas. Pessoas que podem ser muito próximas a você, como a família, pessoas com as que eu trabalho, ou pessoas que são externas também, mas estão dentro do meu mesmo ambiente de trabalho, que são pessoas importantes para mim. Deixa eu voltar a falar eles têm várias marcas, né, extremamente conhecidas. Eu vou falar de duas amplamente conhecidas do brasileiro. A Novalgina, por exemplo, é uma marca centenária. E o Dorflex, para mim, foi impressionante. O bom de ser jornalista, de ser apresentador, é porque a profissão diariamente, semanalmente, te surpreende. Eu fiquei surpreso quando a Débora Bassanese, que é head de comunicação de vocês, me passou esse dado dos 56 comprimidos vendidos por segundo no Brasil. É uma coisa impressionante. Como é que é a produção desses medicamentos? É tudo no Brasil? São todos nessas fábricas? Como é que é a operação de vocês? Sim. Esses produtos, em particular, Dorflex e Novalgina, são produzidos 100% aqui no Brasil. Nossa planta fica em Suzano, muito perto aqui da gente. E é eu tenho que dizer, um impressionante processo de produção, é muito legal, porque é de uma qualidade muito alta, um estándar super forte em termos de segurança e de qualidade. Então, creo que o processo de produção está feito com os melhores estándares, que é o compromisso que a gente tem em Sanofi para todos os consumidores, mas também com muita sustentabilidade. E que esse também é um compromisso que temos como companhia, de assegurar que nossos matérias-primas têm todas as garantias de sustentabilidade que a gente precisa. Então, afinal, são marcas que são muito queridas. Eu tenho que falar que são marcas Dorflex, uma marca solo presente no Brasil. Só presente no Brasil. Mas, apesar de ser só presente no Brasil, uma das 10 marcas mais importantes para a Sanofi a nível global. É muito grande. E eu, ao princípio, quando eu cheguei ao Brasil, eu lembro que se gente, mas Dorflex, porque está importante. E agora digo, gente, é uma marca maravilhosa, maravilhosa. Eu vivo orgulhosa de trabalhar aqui por essa marca, mas porque ver como essa marca é muito querida pelas pessoas, ok? 9 de cada 10 brasileiros confiam em Dorflex ou han consumido Dorflex alguma vez em sua vida. Então, é uma marca de muita herência, eu não sei como falar, herência. Aí eu pido desculpas para meu portunhol, e estou aprendendo. Não, mas está certo, tem muita aceitação. Muita tradição. Muita tradição, exatamente. Mas a gente sigue inovando, sigue trazendo novas notícias, novos produtos. Vamos a lançar um novo produto que se chama Dorflex Max, também com buscar trazer melhores soluções para a saúde às pessoas em Brasil. Agora, Carmenza, você está falando da produção, né? Que deve ser uma operação absurda para cumprir essas vendas, essas dezenas de vendas por segundo no país. Eu me questiono também como é que é a distribuição disso. Porque como você fez esse roadshow para conhecer aí as farmácias brasileiras, eu fico imaginando como é que é distribuir tudo isso, porque num país continental com tantas diferenças, deve ser uma operação de guerra aí, né? Eu acho que uma das principais complexidades do Brasil é precisamente essa distribuição, porque como você fala, é um país muito grande e a gente tem que garantir essa acessibilidade dos produtos em todos os pontos do Brasil. Então a gente tem parcerias muito fortes, parcerias com grupos muito grandes das farmácias, parcerias com grandes distribuidores também. E o que buscamos é assegurar que esses produtos estejam presentes em todos os pontos onde o consumidor pode precisar de nossas marcas. Então, trabalhamos muito em parceria com a gente, mas uma expertise, eu fico impressionada também da expertise que existe aqui no Brasil, todas as redes de distribuição, como estão consolidadas, muito forte. A gente estava falando da sua trajetória mais do que vitoriosa, né? Saiu da Colômbia, né, como começou no marketing, tinha esse sonho de morar e ter a experiência fora do país e conheceu realmente. Quantos países você já morou, Carmenza? Este é o 8º país. 8º país, muito bem. E com tantas diferenças, né? Malásia, China, Argentina, Alemanha. Nessa sua trajetória profissional, você já enfrentou dificuldades por ser mulher? Sanofi é uma empresa
se preocupa muito por assegurar o rol da mulher na liderança. Incluso agora, em Brasil, 48% das posições de liderança estão em cabeça de uma mulher. Okay? Então, fico muito orgulhosa da empresa onde eu trabalho. Mas tenho que falar que não todas as empresas são iguais e não todos os ambientes de trabalho são iguais. Eu, por exemplo, quando eu morava em China, é um ambiente um pouco mais masculino. Okay? Eu tinha que falar com distribuidores, eu tinha um entorno competitivo distinto, muito mais de homens que de mulheres. Então, creo que desafios muitos. Okay? Não, eu fiz essa pergunta, até queria complementar ali, porque, por exemplo, eu fico imaginando que você fala que teve alguma dificuldade, se, por exemplo, algum diretor mesmo da empresa já não levou você a sério, entendeu? Ou um cliente, ou sei lá quem falou assim, sabe, eu recebi aí uma presidente de um grupo de uma marca famosíssima aí de chocolates, ela falou assim, que ela já teve numa reunião fora do país e as pessoas não começaram, os homens não começaram a reunião porque achavam que o diretor, o CEO da empresa não tinha chegado ainda e ela era a CEO da empresa. Você já enfrentou algo assim, de alguém não levar você a sério? Em minha empresa nunca, ok? Mas é verdade que num entorno, por exemplo, de distribuidores de um país como a China, é um pouco mais difícil. Mas eu acho que há dois desafios importantes. Um que a pessoa talvez não pueda estar vendo em uma mulher essa posição de liderança, mas o segundo é que a mulher tampouco tenha confiança ou autoconfiança suficiente, okay, para realmente poner-se uma presença forte. Okay? Então, eu prefiro, apesar de que pude haver tenido alguma sensação nesse momento, eu acho que muito de como a gente mesmo ganha espaço. Quando a gente vê que as pessoas, mulheres, trazemos valor, que as mulheres estamos capacitadas, que somos competentes, então a situação cambia um pouco. Então pode ser que a princípio talvez não seja tão fácil, mas depois está em mim e em las mulheres garantir que essa sensação mude, porque nós somos talentosos, estamos aqui para fazer uma diferença também. Vocês têm, a Sanofi tem uma importante área de pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento, né? No mundo tem 15 mil profissionais trabalhando para pesquisar novos produtos, né? Você como líder da principal área ali da Sanofi e tendo contato direto com esse centro de pesquisa, o que de mais extraordinário você já se deparou com esse centro aí de pesquisa? A gente tem, a nível global, 8 centros de desenvolvimento, mas um desses fica aqui em Brasil, em Suzano. E por mais de 20 anos, esse centro de desenvolvimento ha realmente trabalhado em fórmulas muito inovadoras. Mais de 45 produtos han sido lançados e criados aqui em Brasil e 100 a nível global, porque a gente também exporta esses produtos e cria inovação para fora. Agora, eu acho que o mais importante desses centros de desenvolvimento é assegurar que a gente tem clareza de que é o que o consumidor quer, que o consumidor está buscando. Então, o consumidor tem que estar sempre em centro de qualquer discussão, de qualquer decisão. Okay? Porque a vezes o que passa muito, acontece muito para a gente também, é que começamos a fazer alguma coisa, desenvolver um produto e de um momento a outro decimos, gente, isso não era o que a gente queria. Okay? Então você perdeu um montão de tempo também que pudo haver construído distinto se você talvez hubiera ouvido melhor a consumidor. Então creo que a razão de sucesso para um centro de desenvolvimento é como está alimentado por esses insights, essa realidade de consumidor. Então, essa conexão entre áreas como marketing, que conhecem muito bem o consumidor, a realidade de ouvir também a nossos clientes, a nossos farmacêuticos, a nossos doutores, okay? E poder trabalhar junto com eles para poder desenvolver o que a gente precisa, essa é a razão de sucesso de um centro de desenvolvimento. Carmenza, você é uma mulher vaidosa? Vanidosa? Vaidosa, se cuida eu muito. sinto que todas as mulheres somos vanidosas. Você não pode, eu creo que a resposta será assim, porque mulheres somos assim, queremos estar bem. E eu, em particular, quero estar bem. Porque eu falei para você, né? Você, inclusive, fala que passou por tanto, né? Tá mais de 20 anos aí na liderança, começou lá atrás, na Colômbia. Você, quando chegou aqui nos estúdios,
assim, parecia uma menina de 29 anos, assim, 30 anos. Você se cuida na sua vida? Faz exercícios? Quais são os segredos aí seus? Sim, incluso tenho uma anécdota, porque uma pessoa conhecia uma pessoa há uns meses e a pessoa perguntou minha idade e depois me disse, gente, você me tem que dar o nome de seu doutor, porque você está muito bem. É verdade que não sou doutora. Eu acho que há 3 coisas que eu sempre faço, ok? O tema da atividade física. Sempre? Todo dia? Todos os dias, todos. Né? Você malha, corre? Sim, eu vou à academia sempre, mas eu tenho também um cachorro, então eu vou com o cachorro, é uma excusa também para sair, para estar com ele, então todos os dias há atividade física. Depois o tema da nutrição, e eu pongo muita atenção nisso, que a gente come determina muitas coisas. Então, eu fico muito preocupada também para assegurar que a comida é boa, comida de qualidade. Ou seja, que a vezes eu incluso comida em meu bolso, para assegurar que eu posso ter comida boa. E também sono, porque você precisa descansar, você precisa estar bem. E eu sempre falo algo, é que você como líder, tem que liderar-se primeiro você para depois ajudar outras pessoas. Você tem que estar bem para assegurar que depois você possa ajudar a outras pessoas também. Quem é a sua referência da profissão, Carmenza? Uma mulher que você admira? Eu não sei, uma pergunta interessante, porque eu prefiro não mencionar pessoas, porque há mulheres de muito sucesso, ok? Mas pode falar do mundo todo, não só do Brasil. Mas eu acho que eu mais celebro todas as mulheres que realmente estão fazendo a diferença. Há alguns dias estive em um evento de empreendedorismo aqui no Brasil, de mulheres empreendedoras, e eu achei isso fascinante, porque tantas mulheres com tanta paixão, tanto coração, entregando dia a dia, cada desses fazer uma diferença para elas e para outras pessoas. Eu achei isso fascinante. Então, eu celebro, mas já que assim, eu tenho uma pessoa que eu admiro todas as mulheres, para ser sincera, que realmente estão buscando criar esse diferencial, que se esforçam todos os dias, que saem e dizem, vou fazer algo novo, vou começar uma empresa, ou vou a trabalhar na corporação, mas eu quero ser um diretor dessa corporação, tenho essa ambição, essa paixão por fazer as coisas. Então, minha admiração, não é por uma pessoa, minha admiração é por todas as mulheres que tomam essa decisão cada dia. Muitas mulheres chegam para você e perguntam assim, por exemplo, dicas, como é que eu posso chegar lá, como é que eu posso abrir empresa, ou mesmo, porque empreender não é só abrir empresa, empreender você pode empreender inclusive dentro da empresa que você está. Muita gente para perguntar para você. Muita, e eu trato de ser ativa também nas redes sociais para compartilhar dicas, compartilhar minha experiência e através de minha experiência ajudar outras mulheres também, outras pessoas que também queiram. Mas se fosse compartilhar só uma dica, aquela dica primorosa para uma mulher, qual seria? Todo está em lo que temos aqui. A confiança que a gente tem em si mesmo. Essa é a única diferença que existe. As mulheres podemos fazer todo o que queramos, mas temos que confiar em nosso próprio potencial. Todo está em nossa própria cabeça. Bem, nós recebemos no Show Business a Carmenza Alarcon, que é a mulher que está à frente aí da Sanofi aqui no Brasil, essa multinacional presente aí em mais de 100 países. Foi um papo muito gostoso, conseguimos decifrar aí um pouco do que você pensa e de como foi toda a sua trajetória, né? Começou lá na Colômbia, passou por tantos países e hoje está no Brasil. Eu te agradeço muito pela presença aqui nos nossos estúdios. Não, obrigada, porque ha sido um bate-papo maravilhoso. Eu espero que minha oportunidade tenha aí ao alcance, mas eu adorei. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado, Carmenza. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.